Bom dia, amados, graça e paz, amém. Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Estamos aqui juntos mais um dia para orar, para interceder, declarar a graça e a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com a garganta um pouco afetada, mas nós estamos aqui para orar e nada vai nos impedir. Amém. Queridos, e nesta manhã Deus tem falado ao meu coração a respeito do nível de fé. O nosso nível de fé. Qual é o seu nível de fé? Já se perguntou qual o nível de fé que você tem andado? Qual o seu nível de fé que você tem se manifestado? Interessante que, de acordo com o nível de fé, nós alcançamos algo maior ou não. De acordo com a nossa fé, nós entramos em ambientes aparentemente, naturalmente falando, impossíveis, de acordo com o nosso nível de fé. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre 3 níveis de fé. Uma pequena instrução bem rápida aqui, para que juntos possamos compreender aonde nós estamos, qual o nível de fé que nós estamos. Aqui, no livro de Romanos 12, no verso 3, parte B, ele fala, vou ler o versículo inteiro, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus, ele repartiu uma porção de fé a cada um. E de acordo com essa medida, nós temos que pensar, se manifestar, trabalhar. Interessante que quando nós vamos olhar para todo o contexto da palavra, nós começamos a ver que nível de fé que eu estou. Porque eu vejo fé manifestada em pessoas da qual a Bíblia conta que produziram os grandes milagres, ver o efeito do manifestar de Deus. E na minha vida, o que eu preciso, eu vi na casa de fulano, na casa de ciclano, eu vi na vida de pessoas acontecendo tal coisa. E na minha? Qual o nível de fé que eu estou? É a pergunta do Senhor para mim e para você neste dia. Interessante que quando nós começamos a olhar para o primeiro nível de fé, eu vou falar dos 3, como eu disse, o primeiro nível de fé é aquele que as pessoas falam assim, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Aí até olha um vídeo, mas não acompanha, dá uma olhada para a palavra, mas não tem um compromisso com aquilo que está escrito. Na hora que as coisas apertam, até faz uma oração. Enfim, acredita em um Deus, mas não procura, não busca. Então, quando a coisa aperta, independente daquilo que ele faça, ele não tem um vínculo, não tem um contato, ele não sabe nem aonde procurar, nem de que maneira procurar. Mas existe uma porção de fé que Deus colocou no coração desta pessoa. Mas existe o segundo nível de fé. É aquela pessoa que já teve uma experiência, já viu Deus fazendo alguma coisa na vida dela. Ela creu, ela tomou posse, ela já veio, ela já andou com Deus. Então ela começa ali, de vez em quando ela vai na igreja, de vez em quando ela ora, de vez em quando ela busca, de vez em quando ela lê a Bíblia. Mas quando realmente necessita de um milagre, de uma manifestação de Deus, o nível de fé dela não consegue alcançar, não consegue atingir o objetivo do coração de Deus. Ela não consegue se firmar porque orou, mas a resposta ainda não veio, então desistiu. Foi na igreja, mas não conseguiu com a fé aprofundada ver a manifestação de Deus. Pode ver que existe 2 níveis de fé na vida de Pedro, na vida dos discípulos, mas eu vou falar de Pedro naquele momento. Ele estava no barco, ele estava com a fé profunda em Jesus, enquanto ele estava olhando para a presença de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele deu os passos sobre a água.
Mas quando ele voltou para si, ele olhou para dentro de si, ele começou a usar a fé dele, a fé natural que ele tinha, ele começou a afundar. Então, muitas vezes oramos, meu cônjuge ele precisa se converter, meu marido, minha esposa, meu filho, precisa dessa libertação, precisa disso, daquilo. Eu preciso me libertar deste vício. Então oro, vou para a igreja. Mas de repente não respondeu, Deus não respondeu. Deus não falou comigo, então eu já não vou mais naquela igreja. Eu vou em outra, em outra, em outra. E ora por mim, aí um ora, aí ora por mim, o outro ora e não recebe. Porque o nível de fé dela está ali travado, está ali parado. Ela não deixou esta fé sobressair e se manifestar. Não foi uma entrega total. O terceiro ponto de nível de fé é aquela fé aprofundada, uma fé inabalável. Deus não respondeu ainda porque não é a hora certa. Eu estou orando e eu estou crendo. Quanto tempo você está orando? Não importa. Se é 1, se é 2, se é 3 dias ou ano, eu estou orando e eu declaro em nome de Jesus que vai acontecer. Quando nós vemos aqui para o livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 43, nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas esta mulher, ela já tinha feito tudo que ela poderia fazer. Ela já tinha investido todo o seu recurso, mas ela não tinha recebido. Então ela ouviu falar daquele homem chamado Jesus Cristo que estava passando. Ele tinha o poder de curar, de salvar, de libertar. Então ela colocou no coração dela, se eu apenas tocar. Porque muitas vezes nós queremos ser tocado pelo profeta, ser tocado pelo pastor, ser tocado por aquele homem que tem dom de cura. Se ele não tocar ou se ele não me revelar, eu não recebo. Esse é o segundo nível de fé. Se eu vou lá na igreja, mas o profeta não me revelou, ele não falou meu nome, eu volto para casa desanimado porque eu não recebi. Segundo nível de fé. Até foi buscar, mas não creu. O terceiro nível de fé é aquele que vai, independente se o seu nome foi falado ou não, se você foi revelado ou não, você foi lá e você vai sair com a sua bênção, você vai sair com a sua resposta. A escola de profeta é Rio de Janeiro agora, então eu vou pagar o preço, eu vou me inscrever, eu vou lá, é lá longe, tem que pagar passagem, tem que pagar, fazer um sacrifício. Esse sacrifício é a porção de fé que eu estou investindo, é o valor que eu estou empenhando, eu estou declarando que eu tenho fé, por isso eu estou investindo na minha fé, eu estou investindo porque eu creio que eu vou receber. Então quando eu tenho coragem de investir, quando eu tenho coragem de fazer, além daquilo que eu já tenho feito, eu estou colocando a minha fé em ação. Para Daniel foi fácil de dizer que ele tem fé. Naquele momento ele foi jogado, obrigatoriamente ele foi jogado na cova dos leões, ele não teve uma escolha. Agora Misael, Ananias e Azarias não. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, se você conhece melhor, deram opção. Nabucodonosor deu opção para ele, para escolher. Se você se prostrar diante da estátua que fizemos, nós não te jogaremos na fornalha. Mas se você não se dobrar, se você não se curvar, se você não adorar a imagem, você vai se jogar na fornalha. Eles ousaram, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos defender das suas mãos. E pronto. Eles confiavam no Deus que eles serviam. E foi: eu prefiro ser queimado do que me curvar diante de outros deuses, porque eu creio no meu Deus que eu sirvo. Esse é nível profundo de fé. E essa mulher, ela falou: se eu somente tocar na orla, eu não preciso ir lá chamar a atenção de Jesus para que ele pare a multidão e o Senhor ore por mim, para colocar a mão, ore porque eu estou enferma. Ela não contou a enfermidade, ela não falou que ele tinha que orar ou colocar a mão sobre ela. Ela falou: se eu somente tocar nas vestes, na roupa dele, já eu serei curada. Esse é o nível profundo de fé que Deus está querendo que eu e você tenhamos no dia de hoje, para que o nosso milagre, para que a manifestação poderosa de Deus que está liberada para mim, para você, ela possa nos alcançar no dia de hoje. Qual o preço que você vai ter que pagar? Essa mulher pagou um preço.
Não o preço do dinheiro, que ela já tinha gastado tudo, o preço da fé. Ela falou: eu vou romper. E ela avançou, ela rompeu aquela multidão. Imagina uma mulher fraca, debilitada, e ela, pela cultura, ela é proibida de tocar nas pessoas, de se envolver com as pessoas, de passar ali no meio em público, porque ela era impura por causa daquela situação na qual ela se encontrava, por causa daquela cultura, e ela não podia entrar no meio daquele povo, e ela não tinha força, não tinha vigor no seu físico para romper aquela multidão, porque ela vivia em constante derramar de sangue. Ela era uma mulher fraca, limitada na sua força física, e ela rompeu aquela multidão e tocou. Imagina todo mundo oprimindo, tanto é que Pedro, quando Jesus fala assim: quem me tocou? Pedro fala: Senhor, todo mundo está te pressionando, te apertando, todo mundo querendo tocar, porque os discípulos estavam ali protegendo o mestre, protegendo Jesus, porque as pessoas queriam apanhar, pegar nele, tocar nele, queriam de qualquer maneira tocar nele, porque era um homem santo. Então, aquela pressão. Mas essa mulher, com todas essas limitações que ela tinha, ela conseguiu encostar a sua mão nas vestes de Jesus. Ou seja, foi um esforço além do natural. Ela fez de tudo, porque ela cria. Como ela disse aqui no texto, você pode confirmar. Ela disse: eu somente tocar. Então, quando ela tocou, o milagre se manifestou. É isso que Deus quer que eu e você façamos hoje. Quanto custa para ir? Quanto tempo eu tenho que orar? Quanto tempo eu tenho que jejuar? Não importa. Eu tenho que declarar: eu vou receber, porque é uma promessa de Deus. Ele me deu uma fé e eu vou usar essa fé. Não a fé rasa, não a fé média, mas uma fé profunda na manifestação de Deus. Aleluia! Então, que nível de fé que você se encontra no dia de hoje? Deus quer que você ande na fé profunda, nessa da qual a manifestação do poder de Deus vai vir de encontro com a sua realidade hoje. Amém? Fique com essa palavra do coração de Deus. É isso que Deus colocou no meu coração para declarar sobre a sua vida. Quero orar por ti agora, quero te abençoar e declarar um dia de milagre nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Não esqueça, antes de orar, o seu like, sua curtida, se possível. Se você puder compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, envie esta oração para mais pessoas, para que também elas sejam alcançadas com o milagre no dia de hoje. E você que está chegando agora, tenha um pouco de fé. Esses que estão mandando, estão declarando a sua fé, mas você também que vai estar te escrevendo e me acompanhando, e vai falar de um nível de fé também. Porque quando eu tenho fé, eu acompanho, eu dou continuidade, eu não paro, não desisto. E eu espero, num dia, uma hora, a minha resposta vai se manifestar, porque vem sempre na hora certa. Então te escreve, eu vou estar aqui todas as manhãs orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E no momento certo, Deus vai fazer o milagre que você precisa. E eu acredito e declaro que vai ser hoje o milagre que você vai receber, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua gloriosa presença oramos e declaramos a tua bendita palavra. E a tua palavra diz que o Senhor já deu um nível de fé, uma porção de fé a cada um. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós queremos a cada dia exercer ou exercitar esta fé mais e mais. De uma forma, Pai, para que ela possa não andar um nível raso, Pai, mas nós queremos nos aprofundar na confirmação, na declaração de quem nós cremos, de quem nós servimos, independente das circunstâncias. Ainda que precisemos ser lançados numa fornalha, ainda que precisemos, ó Deus, nos aprofundar em alguma questão, da mesma maneira que Paulo e Silas estavam ali aprisionados naquele cárcere inferior, Pai, eles não murmuravam porque eles estavam presos, mas eles oravam e declaravam a tua palavra, eles glorificavam o teu nome, eles só estavam ali porque eles estavam fazendo a obra, fazendo o papel correto do servo verdadeiro do Senhor. Eles estavam pregando a verdadeira palavra, por isso houve uma perseguição e eles estavam naquele quadro, naquela situação. Por isso, Pai, houve um grande mover do Senhor, um grande milagre no Senhor, e rompeu as cadeias. Pai, que haja este romper de cadeias
na vida de cada pessoa que está aqui comigo em oração, que haja um mover sobrenatural do Senhor na vida dessas pessoas que aqui se encontram, que elas sejam tocadas de uma maneira sobrenatural, com esse nível de fé aprofundado sobre as suas vidas, para que elas possam crer, independente das circunstâncias, elas vão receber segundo a porção que elas estão empenhando, que elas estão investindo de fé nas suas vidas no dia de hoje. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está, por cada família aqui representada, para que a manifestação do Senhor, do teu poder, se manifeste na vida delas, para que elas experimentem esta profunda fé, que da qual esta mulher demonstrou, Pai, que ela rompeu todas as barreiras, porque ela cria que só tocasse na orla, ela não precisava ser chamada, ela não precisava ser colocada as mãos sobre ela, mas se ela tocasse apenas, Pai, na orla, que nós possamos hoje, apenas pela fé, tocar no grande poder do Senhor, para que o milagre se manifeste na vida de cada um no dia de hoje. Por isso, Pai, a minha oração é que esta fé seja fortalecida, seja animada sobre a vida de cada pessoa que aqui está, que eles não precisam tocar em alguma coisa, que eles não precisam ser chamados pelo teu nome, mas que eles possam crer que o Senhor está falando com eles agora, que o Senhor está entrando na sua casa, que o Senhor está entrando com providência na área da qual eles precisam, que o Senhor está movendo agora um milagre neste filho, nesta filha, neste cônjuge, nesta área financeira, nesta enfermidade, que o Senhor está movendo agora, que o Senhor está promovendo agora um milagre, que o Senhor está realmente trazendo cura, libertação, restauração, transformação, restituição da qual os teus filhos precisam, que esta fé possa invadir agora esta alma, este coração, o mais profundo do ser desta pessoa agora, para que ela possa ver que o Senhor está se movendo agora, que ela receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus o milagre que cada um precisa, para que o teu nome seja glorificado no dia de hoje. Senhor, guarda o nosso dia, a nossa saída, a nossa entrada, nos livra de todo tipo de contrariedade, nos conduz, Pai, em novidade de vida, nos conduz em prosperidade, em conquista, em realização, para que este dia seja um dia abençoado em nome de Jesus. Por isso eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus cada pessoa que está aqui nesta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.